A decisão da ANS de ampliar as coberturas para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento não abre precedentes para que outros grupos também peçam o mesmo tratamento? Apenas para contextualizar aqui a questão, tivemos no dia 8 de junho, no começo do mês, uma decisão do STJ concluindo pela taxatividade do rol da ANS, porém essa decisão ela já deixou algumas possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Tá? O rol, via de regra, é taxativo, porém, em determinadas situações, a cobertura pode ser ampliada. Por exemplo, caso o segurado deseja adquirir uma ampliação nessa cobertura, ele pode pagar por isso, ou no caso que não haja nenhum substituto terapêutico, ou quando esgotadas todos os procedimentos e possibilidades previstas no rol da ANS, pode haver título excepcional o fornecimento de tratamentos que não estão previstos no rol, desde que não sejam tratamentos proibidos, né? Tratamentos que tenham sido indeferidos expressamente pela ANS, não sejam tratamentos experimentais, né? Sejam tratamentos comprovados, demonstrados, a medicina baseada em evidências, e desde que haja a comprovação da eficácia do tratamento para o caso em questão. O que aconteceu nesta semana foi que a ANS, diante da indignação da sociedade, de um clamor social, especialmente mais acentuado para o transtorno do espectro autista, ela, numa reunião, ela ampliou as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, que é o CID número F84, que inclui o transtorno do espectro autista, o autismo infantil, mas também outras síndromes infantis e transtornos infantis que costumam ser diagnosticados até os 36 meses de idade da criança. Desta forma, como resultado dessa reunião da ANS, houve ampliação da cobertura para transtornos globais de desenvolvimento. Consequentemente, o anexo 2 do rol da ANS, ele foi revisado para a inclusão dessa cobertura mais ampla para esses transtornos. Então, por exemplo, foram incluídas sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas que envolvem esses transtornos globais de desenvolvimento. Isso foi colocado no rol, o rol foi atualizado, e o que se observa aqui, na minha opinião, na opinião aqui do escritório, é que essa exceção pode ocorrer com outras enfermidades, com outros tratamentos, a depender do desenvolvimento dos tratamentos, né, dos próprios tratamentos, do lançamento de novos tratamentos ou da demonstração da eficácia de tratamentos que atualmente já são disponibilizados, porém que não estão no rol da ANS, e também diante da própria indignação da sociedade, indignação popular, que neste caso do transtorno do espectro autista, teve grande participação, tá? Graças a isso, a pressão da sociedade, de artistas, da classe artística e da população em geral, através da internet, de outras manifestações, elas acabaram pressionando a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que abriu os olhos em relação especificamente ao tratamento, à cobertura desses transtornos, mas eu acredito que isso possa acontecer com outras doenças, sempre de forma excepcional. Lembrando que a partir do julgamento do STJ do início do mês, passou a valer a taxatividade da lista da ANS. Foi uma interpretação meramente financeira, orçamentária da lei, né? O STJ concluiu que os planos não teriam condições orçamentárias, não teriam condições financeiras de arcar com um rol apenas exemplificativo, ou seja, com a possibilidade de outros tratamentos serem incluídos no rol. E o STJ então fechou essa porta, deixando algumas exceções, né? Apenas complementando as exceções, a gente fala aqui nas exceções, especialmente medicamentos oncológicos para tratamento do câncer, elas estão nas exceções também para tratamentos que tenham então comprovadamente a não rejeição por parte da ANS e também a demonstração da eficácia e da imprescindibilidade da utilização.
Não há como Superior Tribunal de Justiça alterar esta aprovação e voltar o rol exemplificativo? Em relação ao questionamento que se haveria a possibilidade do STJ alterar esse entendimento, neste momento não há essa possibilidade. Esse julgamento ele foi um julgamento bastante adiado, ele foi feito com certeza, infelizmente, com base numa situação financeira, orçamentária dos planos, até em detrimento do direito à vida, né? Que acabou ficando em segundo plano. Não há uma possibilidade do STJ alterar esse entendimento tão já. O que existe é, dentro dessas exceções que o próprio STJ deixou, os consumidores, os segurados, através de seus advogados e advogadas, eles tentarem pleitear e encaixar, enquadrar os seus casos nessas exceções. Isso é possível. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo diante da decisão do STJ, apesar dessa decisão, ele continua em entendimentos reiterados, dizendo e concluindo que o rol da ANS é exemplificativo, mantendo tratamentos em andamento. O STJ ele tem uma súmula que conclui isso já há bastante tempo, já há mais de 10 anos, que havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. E, por enquanto, o TJ de São Paulo ainda está com o entendimento de que o rol não não é taxativo, mas sim exemplificativo. Entendemos aqui no escritório que a tendência é uma análise caso a caso, doença a doença, quadro a quadro, dependendo da progressão, do estágio da doença no paciente ou na paciente, e essa tentativa de enquadramento da situação às exceções que a própria decisão do STJ abriu. O que fazer se você tiver um tratamento negado ou interrompido? A recomendação no caso de negativa, caso um tratamento seja indeferido, negado pelo plano ou mesmo interrompido pelo plano, a primeira recomendação nossa seria que o paciente ou a paciente procure a ANS, a ouvidoria da ANS, para ajuizar uma reclamação. A ANS costuma ser bastante efetiva em relação à solução dessas reclamações. Ela procura o plano buscando uma composição, eventualmente um tratamento substitutivo, similar, ou o próprio tratamento. Isso tem dado certo. Agora, caso a sua reclamação e a sua necessidade não seja atendida junto ao ANS, as alternativas que resta ao segurado, ao paciente ou ao consumidor ou consumidora, é procurar o PROCON de sua cidade para ajuizar uma reclamação, ou mesmo o Poder Judiciário, que dependendo da situação pode atuar de forma bastante rápida através de liminares e medidas de urgência, dependendo também do desenvolvimento da doença, da condição do paciente. Qual a sua avaliação sobre esta situação no momento? A nossa interpretação até o momento é que há uma sinalização clara do Poder Judiciário de restringir o acesso a tratamentos que não estão previstos, não estejam previstos no rol da ANS, né, por parte dos planos de saúde. Porém, ainda há possibilidades, e não são poucas, de um paciente que necessita de algum tratamento de forma imprescindível, insubstituível, ainda há possibilidades de se compelir o plano de saúde, se obrigar o plano de saúde a fornecer esse tratamento. Seja um tratamento nacional, seja um tratamento importado, independentemente da doença. Claro que aqui a gente está falando geralmente de doenças graves, de doenças progressivas, mas ainda existem sim chances e janelas que estão abertas e possibilidades para que o direito à vida possa prevalecer sobre a questão orçamentária financeira dos planos, que a gente sabe que não é tão sensível ou delicada como se alega, muito pelo contrário, né? Os planos, eles têm uma saúde financeira estável, eles ganham muito dinheiro, fazem muito dinheiro, e a grande coisa aí, infelizmente, é que nos momentos mais complicados, sensíveis, quando o segurado que pagou aquele plano por uma vida inteira, por anos e mais anos a fio, a hora que ele precisa contar com o plano, ele tem a surpresa desagradável que aquele tratamento que pode
salvar a sua vida ou ao menos conter o avanço de uma doença mais grave, ele não vai ser disponibilizado pelo plano por uma decisão do STJ que teve critérios financeiros, orçamentários como guia, né, como diretriz. Mensagem final. Em 8 de junho, numa decisão surpresa, o STJ entendeu pela taxatividade do rol de procedimentos e tratamentos médicos da ANS. Essa decisão, apesar de comportar algumas exceções, como por exemplo para tratamentos oncológicos, ela gerou uma série de movimentos e de protestos nas redes sociais. Como consequência, a ANS, no último dia 23, na semana passada, ela decidiu ampliar as regras de cobertura para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, o que inclui o TEA, o transtorno do espectro autista. A nossa expectativa é que novas exceções possam ser abertas e consideradas pela ANS, e isso vai depender muito da realização de protestos e de manifestações das pessoas através das redes sociais e presencialmente.